Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no Estúdio Connection Pro com nosso amigo Jorge e nossa amiga Miriam, fazendo de novo um podcast do Veritas Libera. E dessa vez a gente não está só com uma grande personalidade, nós estamos com duas grandes personalidades. Uma é o Rafael Satie e o outro, o advogado Júnior, que a gente conhece ele como advogado da Débora do Batom. Então sejam bem-vindos, Rafael. Uma honra estar aqui com você, Júnior, também. A honra é nossa, né? Me sinto muito feliz pelo convite. Obrigado, Marcelo, e já te parabenizo pelo trabalho que você faz, excelente trabalho que você faz fora do Brasil pelos brasileiros. É muito importante. Muita gente acha que as pessoas que estão longe do Brasil não efetivamente fazem um trabalho por nós brasileiros, mas aquilo que a gente tem visto você fazer com a divulgação, com a revista e com as ações e também de formação aqui em Portugal, bem como em outros países, são atitudes muito relevantes e nobres. Então, parabenize, para nós é uma honra muito grande, vou falar por mim, uma honra muito grande poder estar aqui com você, poder estar, de fato, trazendo também essa situação que a gente vive de perseguição jurídica, perseguição política no Brasil, para cá, para a Europa, a fim de que a gente reverbere para o mundo as atrocidades e as anomalias jurídicas que a gente tem vivido no Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço, Marcelo, imensamente o convite. Para mim é uma rica oportunidade estar aqui presente, uma grande honra. Estou aqui representando também a Débora, né, uma das minhas assistidas. Então, sinta-se abraçada por ela, pela família dela. Ela está em casa, presa, uma tornozeleira eletrônica, que não pode sair nem para comprar remédio. E, enquanto isso, nós estamos sendo a voz dessas pessoas que estão sendo silenciadas. Advogo para Débora, do Batom, e mais 120 presos políticos, e hoje estão sendo sistematicamente perseguidos, torturados física e psicologicamente. Então, estou aqui representando cada um deles, representando uma luta que é muito maior. Há famílias por trás disso, crianças sofrendo, pessoas que absolutamente não tiveram, muitas delas, nem qualquer tipo de participação na política, nem nas manifestações, mas, a bem da verdade, essas famílias precisam de uma solução, e trazer essa pauta da anistia, da liberdade para a Europa, é uma coisa que engrandece ainda mais a necessidade de clamarmos pela justiça, porque quando o Brasil fecha os olhos para a verdadeira justiça, é necessário gritar para o mundo o quanto essas pessoas estão sendo sistematicamente injustiçadas. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com ambos, né? É muito bom saber que a gente tem brasileiros aqui que estão realmente querendo fazer mudança, né? A gente vê muitas pessoas com as mesmas possibilidades e as pessoas não fazem nada. Então, assim, uma das coisas, né? O nome do Veritas é Veritas Libera, porque a verdade libera. Não é liberta, não é porque só que foi uma frase, um versículo que o Bolsonaro falou muito, mas é que isso já batia dentro de mim há muito tempo. Quando ele começou a falar muito, eu falei assim, pô, mas tem tudo a ver, né? A gente tem que fazer alguma coisa que realmente liberta as pessoas. Liberta dessa prisão ideológica que as pessoas foram doutrinadas através das décadas, né? No Brasil, aqui em Portugal também não é muito diferente, né? Então, a gente tem esse objetivo de despertar o pensamento crítico das pessoas, fazer com que as pessoas comecem a pensar por si próprias e não precisar de Estado para pensar nem fazer nada por elas. Então, ter vocês dois aqui, que eu tenho certeza que fazem esse tipo de trabalho, lógico, cada um dentro do seu campo de atuação, mas o que vocês estão fazendo é isso, a verdade vai libertar. Vocês fazem um trabalho libertador através do exemplo, que é aquilo que a gente estava conversando hoje na hora do nosso pseudo-almoço, que já era uma meia janta, né? Então, assim, Rafael, eu queria te perguntar o seguinte, com relação à segurança pública, né? Justiça, criminalização, você que é do Rio de Janeiro, a gente vê o que está acontecendo no Rio, aquela ordem que foi despachada pelo ministro Fachin. E como que está o Rio de Janeiro, sua visão do Brasil também? Bom, você está falando da DPF 635, né? A DPF 635 foi uma DPF que surgiu no período da pandemia, onde o ministro Edson Fachin entendeu que a polícia não poderia fazer incursões por intermédio de helicópteros ou o que a gente conhece no Rio como operações policiais dentro das favelas, em razão da pandemia, sendo que é importante levar em consideração a desconexão que ele tinha com a realidade, que os únicos locais que não pararam no Rio, enquanto todo mundo estava ficando em casa, enquanto as pessoas estavam usando máscaras, enquanto as pessoas estavam reclusas, os únicos lugares do Rio de Janeiro que manteve uma vida ativa e normalizada foram justamente as regiões das favelas. Acontecia tudo o que aconteceu
acontece num dia comum, aconteceu no período da pandemia. As pessoas não ficaram em casa. Até porque, né, as pessoas precisavam sair para trabalhar. As pessoas viviam as suas vidas. Por essa razão, essa DPF 635, essa decisão do ministro Edson Fachin, ela já é inconstitucional, sob a ótica de que não havia uma necessidade legítima de haver esse tipo de proteção naquelas regiões. E aí a consequência da DPF 635 é um grande problema. E é evidente que eu também aqui não vou ser desonesto intelectual em dizer que o problema do Rio de Janeiro está sob a responsabilidade do Edson Fachin, não é? O Rio de Janeiro já vive um problema de segurança pública desde a década de 80. A gente vive resquícios do governador Brizola, Leonel Brizola, que impediu, que foi praticamente aí talvez a DPF 635 da época do Brizola, onde ele impede a polícia de subir o morro. É dali que você tem a fortificação do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, naquele período, antes do Leonel Brizola, não portavam fuzis, muito menos uma arma. Era, no máximo, um 38 ali, que é um revólver, né? Sim. E depois que ele implementa essa linha via decreto, onde a polícia não precisa ou não pode mais efetuar qualquer tipo de operação, você tem o crescimento exponencial do tráfico de drogas e o poderio bélico deles dentro das favelas. Isso acontece agora com o Fachin novamente. Então, não vou responsabilizar o Fachin pelo problema do Rio de Janeiro, mas que agravou de 2020 para cá, agravou muito. Mas o objetivo não era por causa da pandemia? O objetivo... E aí estendeu e que até hoje ela não foi suspensa. Até hoje ela não foi suspensa por completo. Já caiu algumas coisas justamente em razão do que aconteceu. Veja, o Rio de Janeiro acabou se transformando num oásis de traficantes. Você tem traficantes no Rio de Janeiro do estado do Pará, do estado da Bahia, de altíssima periculosidade. As favelas acabaram virando um oásis, tendo em vista que todo mundo sabe que não vai haver operações. Logo, então, eu posso ficar com um traficante de alta periculosidade, procurado nacionalmente, no Rio de Janeiro. Foi exatamente esse efeito colateral que gerou, né, dentro da cidade, e isso conflagrou muita coisa. Hoje você tem um crescimento exponencial de uma determinada facção criminosa, que não vale a pena nem citar o nome. Essa facção, ela ocupou territórios que outrora não eram ocupados, né, justamente em razão dessa questão da DPF. Então você teve uma guerra entre traficantes muito grande e a polícia olhando de longe sem poder efetivamente atuar nesses casos. O resultado é um resultado muito triste para a cidade do Rio de Janeiro, bem como para o estado e consequentemente para o Brasil. O Rio de Janeiro acaba se tornando, ele é a janela do Brasil para o mundo. As pessoas não sabem onde fica São Paulo. As pessoas, eu não quero ser clubista nem bairrista e tudo mais, mas as pessoas não sabem onde é Brasília. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro fala de Brasil, fala do Rio de Janeiro. Isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para o nosso turismo. As empresas do Rio de Janeiro, não só na cidade, no âmbito municipal, Júnior, mas na esfera estadual, elas estão saindo do Rio de Janeiro. Sim. Tem seguradoras que não quer cobrir carreta ou mercadorias que chegam no estado do Rio de Janeiro, ainda que você triplique o valor. Estado ou só a cidade do Rio de Janeiro? Ambos, estado e cidade. Estado e cidade. Tá muito difícil. Muitas empresas que outrora estavam sediadas no Rio de Janeiro estão colocando suas sedes no estado do Espírito Santo e Santa Catarina, inclusive. E Santa Catarina. Santa Catarina é mais seguro, né? Santa Catarina hoje podemos dizer que é o estado mais seguro do Brasil, bem como o estado mais armado do Brasil, legalmente falando, evidentemente. Então a DPF 635, ela traz resultados e consequências muito duras para a segurança, para a economia da cidade do Rio de Janeiro, né? E isso é um projeto realmente a nível nacional. O Rio de Janeiro acaba sendo esse laboratório. Hoje, e eu falo isso, né? Eu sou carioca, eu amo a cidade do Rio de Janeiro, mas só quem pode falar mal do Rio sou eu. Eu sou carioca, então respeita, não fala mal não. No entanto, eu entendo que o Rio de Janeiro hoje passa por um problema sério, mas esse problema ele acaba sendo refletido em todo o Brasil. Você vê que o Rio de Janeiro ele não é a cidade mais violenta do Brasil. A cidade mais violenta do Brasil hoje é Salvador. E a capital da Bahia, que, na minha visão, vai ser o primeiro estado brasileiro a colapsar no que diz respeito à segurança pública. Hoje você tem na Bahia mais de 7 facções criminosas. Tem gente fazendo 2 assim, morrendo porque fez isso aqui. Fez isso aqui, dependendo se você te fizer assim. Ou se fizer assim, a pessoa está te matando. Eu não sabia que a Bahia estava nesse nível, não. A Bahia vai colapsar. A Bahia vai colapsar. Hoje as pessoas morrem na Bahia porque moram em um bairro distinto. Sobretudo na capital Salvador, que hoje é a cidade mais perigosa do Brasil, é a cidade de Salvador, não é o Rio de Janeiro. Eu achava que era Recife. Não, é a Bahia, é Salvador. Salvador. É porque a medição
é por homicídio e por densidade populacional. Ok. Então, você pega a densidade populacional, o homicídio, e você gera esse número. Ok. Então, o Rio de Janeiro hoje é a 16ª cidade mais violenta. Mas o que acontece no Rio de Janeiro não acontece em lugar nenhum do Brasil. O cara andar com Você não vê 50. um cara com a ponto .50 na Bahia. Você não vê uma pessoa assaltar você no seu carro com um fuzil. Então, o Rio de Janeiro acaba tendo essas peculiaridades. E a DPF 635 do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ela agravou ainda mais esse problema, fazendo com que o Rio de Janeiro se tornasse um oásis para criminosos de alta periculosidade. Isso é muito complicado. Ô, Júnior, você como criminalista, né? Que defendendo as mulheres e tal, você estava contando para mim também a questão de você atuar há muitos anos, né? Inclusive indo nas cadeias para poder tentar recuperar as pessoas e até atuando como advogado para tirar algumas pessoas que estão presas, né? Que muitas vezes, independente de qual bandeira política, né, eles estão defendendo. Como que você vê essa situação em termos de não só criminalidade, mas também com relação às mulheres que estão sofrendo esse tipo de... Como que a gente pode falar? Não é violência, né? Muitas vezes a mulher comete um crime, né? Os jovens também. E tem que ter uma defesa, né? E aquilo que você falou pra gente foi muito legal. Eu queria que você falasse aqui também. Sim. Né? Fica à vontade. Obrigado. Todos têm direito de defesa. Essa que é a grande verdade. Na esfera criminal, na esfera da advocacia, existe até uma frase bem famosa que fala assim: ainda que a pessoa é culpada, não seria justo ela ser condenada se não puder exercer o direito de ampla defesa. No caso, a questão é que o objetivo do Estado é a ressocialização. Só que os presídios brasileiros, eles estão falidos. Já há decisões de diversos tribunais, eles não conseguem se adequar às regras mínimas exigidas, né? Só que há pessoas também inocentes na cadeia. Há pessoas que foram processadas e de forma errada estão presas hoje. Há pessoas inocentes. Então, assim, essa questão processual é extremamente necessária para poder identificar quem cometeu o crime, quem não cometeu, tentar explorar essa questão, fazer um trabalho assim consistente. Sobre a questão das mulheres. As mulheres que permanecem presas, é verdade que os presídios femininos, eles estão bem, a população é bem menor do que os presídios masculinos, mas padecem de problemas exatamente semelhantes aos masculinos, né? Por exemplo, lá nos presídios existe ala para bebês, onde mulheres às vezes engravidam dentro das cadeias com a visita íntima que é autorizada, e a criança nasce lá dentro e ela vai não, aquela mãe lactante tem que amamentar o filho já nasce preso, né? E o filho não está preso, o bebezinho, mas aí é um problema muito complexo toda essa situação. Mas o fato é que existem trabalhos de ressocialização, existem trabalhos de evangelismo, né? No caso, eu cheguei a participar de trabalhos de evangelismo da igreja, com o objetivo de levar a palavra de Deus tanto na Colmeia quanto na Papuda, isso desde os 18 anos de idade. Eu cresci numa igreja evangélica, na época, Tenda da Libertação, que nós fazíamos um trabalho muito presente com o objetivo de falar de Deus para essas pessoas, e muitas tiveram uma mudança real de vida, claro que aquelas que quiseram. E hoje são pessoas completamente diferentes. Às vezes, na juventude, tiveram um erro, né? E hoje conseguem entender que aquele erro foi um fato isolado da vida, mudar as amizades, mudar comportamento, mudar a postura e conseguir ser uma pessoa diferente daquilo do que ela era quando era jovem, quando foi presa. Então, o trabalho que eu desenvolvi desde os 18 anos de idade foi um trabalho evangelístico, começando nessa igreja. E o trabalho do meu escritório, eu sempre tive um trabalho humanitário para atender pessoas mais carentes, que não têm condições de pagar advogados, especialmente pessoas que, às vezes, a gente identifica que são inocentes. Quando eu estive nos Estados Unidos, né, lá no CCB, no Congresso Conservador Brasileiro, onde estava com a Fátima lá, que é uma grandíssima... eu tive a oportunidade também de visitar o Innocent Project. E o Innocent Project é um projeto Inocência lá nos Estados Unidos, que eles estão difundindo no mundo inteiro. Eles conseguem fazer um trabalho muito assertivo para tentar identificar entre aquelas pessoas condenadas a pena de morte, cadeira elétrica ou prisão perpétuas, por exemplo, eles começaram dessa forma, tentar identificar quem são pessoas que foram condenadas que são inocentes. Eles conseguiram descobrir que mais de 400 pessoas, inclusive algumas já foram até executadas, que eram inocentes. E não só descobrir quem são inocentes,
mas também conseguiu identificar os culpados que cometeram aqueles crimes. E perceberam que muitas dessas pessoas condenadas indevidamente são pobres, favelados, são pessoas que realmente não tiveram condições de pagar um advogado e, infelizmente, sofreram condenações aí. Algumas já passaram 30, 40 anos na prisão. E aí o trabalho desenvolve por meio de advogados voluntários, fazem um trabalho consistente de reanálise de provas e fazem esse trabalho com o objetivo de tirar pessoas inocentes das cadeias. Eu estava pensando aqui com relação a Débora, né, que você é o advogado dela, né? Você acha que, por ser uma pessoa, criar uma pergunta meio capciosa, né? Você acha que está diretamente ligado ao fato dela ser uma pessoa simples, de uma classe social mais baixa, ela ter tido menos privilégio e por esse motivo também ter sido condenado por uma coisa que todos nós vemos que é um absurdo, né? Eu, particularmente, fico vendo muitas pessoas falando, e minha opinião é a mesma também, que não faz direito, que a pena parece que é bem desproporcional ao fato dela ter pintado uma estátua com um batom e que com água e sabão, aquele batom ali saiu da estátua, né, Rafael? Sim. Você não acha que isso pode estar diretamente ligado com o fato dela ser menos privilegiada? Não estou falando assim porque ela é rica e tal, mas pela influência que ela pode exercer e ela ter sido uma das pessoas que foi escolhida como bode expiatório nessa situação? Ou a sua opinião de advogado, qual que é? O que acontece com a Débora é de uma das maiores atrocidades cometidas no Brasil, que é um reflexo exatamente do que acontece com todos os réus do 8 de janeiro. Não prender os vândalos, não prender as pessoas que vandalizaram os prédios públicos, não prender as pessoas que, de fato, participaram daquela depredação. Eu, como advogado de mais de 100, não existem pessoas, de uma forma geral, estou falando de uma forma bem geral, que cometeram ato de vandalismo presas, com raríssimas exceções. E o que acontece com a Débora é inenarrável. O STF soltou o André do Rep, uma pessoa que estava exatamente denunciada pela Polícia Federal com ligações com facções criminosas do Brasil, que já tinha ligações com facções criminosas daqui da Europa, fazendo um tráfico internacional de cocaína, devolveram bens dele, devolveram helicóptero, mansão, patrimônios. Eu fiquei com medo, alegando, sabe o quê? Que a prisão dele era ilegal, então tem que devolver os bens apreendidos. Eu fiquei com medo de devolver 3,7 toneladas das drogas. Porque se foi ilegal a prisão, então devolvendo tudo. Devolver tudo, E o que acontece? O próprio Supremo condena a Débora em 14 anos de prisão por um ato simbólico, passar batom numa estátua, com a frase escrita do ministro Barroso. A frase perdeu o mané. E a condenação sobre a Débora é uma situação tão absurda que nós vimos no Brasil uma coisa que é raríssima, eu particularmente nunca vi. A direita e a esquerda, muitas das vezes, pessoas extremamente influentes, se unindo para pedir a soltura de uma mãe, de uma cristã, de uma mulher simples, que cometeu aquele ato simbólico e não merecia passar 14 anos de prisão. Ou seja, nós vimos, por exemplo, o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, Partido Comunista Operário, falando que os crimes que o STF falou que a Débora praticou era tudo invenção, era tudo mentira. Nós vimos, por exemplo, Augusto Cury, que é o maior psiquiatra, o psiquiatra mais lido do mundo, falando para o STF soltar a Débora que ela não cometeu crime de golpe de Estado. Nós vimos pela primeira vez o caso da Débora mudar a posição de um ministro que tinha votado antes para condenar todos os réus do 8 de janeiro por golpe de Estado. Nós vimos uma situação que exatamente essas condenações que vieram sobre a Débora de 14 anos é exatamente o que tem acontecido com os demais réus. A minha visão é que o judiciário, infelizmente, pratica uma perseguição institucionalizada contra pessoas que são aliadas com os princípios da direita. No Brasil, tem mães que assassinaram, que saem da cadeia todos os dias porque são mães. Existem mães que mataram, sequestraram, roubaram, praticaram diversos crimes e são postas em liberdade. Mas as mães patriotas, Jaqueline, que teve câncer, está presa em Juiz de Fora, 2 crianças pequenas, não teve a mesma oportunidade, teve negado pedidos de prisão domiciliar. A Edneia Paz está presa em Mogi Guaçu, Camila Mendonça tem 2 filhos. Isso tudo por causa do 8 de janeiro e o que elas fizeram era estar lá no dia, ter sido identificado e entrado no processo. Sem prova de vandalismo. Sem uma prova de vandalismo. Sem prova, meu irmão. Isso que é o mais duro, né? Eles querem alegar que a Débora, entre aspas, vandalizou. O que muito forçadamente daria o crime de pichação, que é uma lei ambiental. Eu não diria nem que é pichação.
Porque a pichação normalmente se faz com tinta e tal. Se você verificar o produto que é feito, a estátua, o batom, ele não tem nenhuma agressão para com aquele patrimônio público. Pelo contrário, é tanta falácia que a próprio laudo da Polícia Federal diz que no dia seguinte a mancha de batom foi tirada com água e sabão. Ou seja, um funcionário do Supremo salvou a democracia. Desfez o golpe de Estado com água e sabão. E Rafael, com relação a essa questão que a gente está comentando aqui, o trabalho que você faz também, você veio da periferia, né? Posso falar favela, né? Porque você fica discriminado, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? É um termo que já se usava há muito tempo e eu acredito que não é desrespeitoso, né? Mas como que você vê essa situação na defesa sua, você hoje trabalhando também em prol da sociedade como um vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro? Como que você vê essas situações e qual é a sua proposta para poder tentar minimizar esses tipos de... Tudo bem, você está no Rio, você não estava em Brasília, não tem uma coisa, não está ligado com a outra. Mas existem outras injustiças também no Brasil inteiro. E Rio de Janeiro, como você mesmo falou, lá hoje em dia é um absurdo o que está acontecendo lá na criminalidade e tudo mais. Você tem proposta, tem trabalho em cima disso, e a juventude, principalmente, como que você pode falar a respeito disso? A começar da primeira pergunta, né? Criou-se um tabu sobre a questão da nomenclatura, favela, periferia, comunidade, né? A esquerda acha que se você mudar o nome de favela para comunidade, os problemas simplesmente vão mudar com a mudança do nome. É uma hipocrisia sem limite, né? Ainda há uma ausência do poder público muito grande nas regiões periféricas, nas favelas. Se não tem saneamento básico, um problema que foi resolvido há 2 séculos atrás. Se não tem saúde, educação de qualidade. Eu falo até um pouco disso no livro Capitalismo e a Favela, que é um território que eu sou nascido e criado realmente. Os meus votos, na sua grande maioria, que me fez ganhar uma eleição, não vem da favela, porque é um outro tipo de eleitor, embora eu tenha muitos eleitores dentro da favela, mas não é a maioria esmagadora, como a gente vê muitos políticos brigando por aquele voto lá. Sim. Inclusive alguns que fecham até com tráfico de drogas para que nenhum outro político faça campanha. Isso acaba sendo muito comum nas favelas do Rio de Janeiro. Olha, a mudança ela tem que ser um planejamento a longo prazo, sabe? A gente está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e ao que parece, as pessoas olham e falam assim, é só um vereador que talvez... Que as pautas estão tão nacionalizadas, né? A gente tem a questão da Débora, que realmente elas precisam ser nacionalizadas, né? O que está acontecendo no Brasil hoje a nível federal é muito importante. Mas existem muita coisa lá embaixo, por exemplo, que precisam mudar para que essas pessoas tenham um entendimento do que está acontecendo no âmbito federal. Se eu perguntar lá no Jacarezinho, que é a segunda maior favela do Rio de Janeiro, você sabe o que está rolando? O que é anistia? As pessoas não sabem o que está rolando. As pessoas não têm o conhecimento da pauta nacionalizada. E o que precisa ser feito? Levar a informação a essas pessoas. Que é através da informação e a formação para essas pessoas. Lá na Câmara Municipal, a gente tem um objetivo muito grande, além da luta ideológica que a gente já tem, de brigar contra o aborto, de brigar a favor da vida desde a sua concepção, da não relativização da propriedade privada e tantas outras coisas que são pautas pertinentes, são pautas importantes. A gente briga pelas pessoas que moram ali na favela, sobretudo pela pauta educacional. Uma coisa muito interessante, a gente protocolou um projeto de lei que é bem interessante, que ele versa sobre a inserção da disciplina de educação financeira na grade curricular da educação básica. Isso é muito bom. Você tem hoje um alto índice de adultos, de homens e mulheres, evidentemente, adultos, com problemas no serviço de proteção ao crédito. No SPC, no Serasa, porque não é por falta de dinheiro, é por falta de gestão financeira. É porque não souberam administrar os seus recursos. Pegaram um cartão da C&A num calçadão desse ali, de Copacabana ou qualquer outro lugar, compraram uma coisa, não pagou, e quando vai financiar a casa dele, com 35 anos de idade, descobre que tem um problema no seu CPF e é um problema antigo que ele nunca percebeu. Então a gente precisa ensinar nossas crianças a lidar com recurso financeiro, a lidar com dinheiro, a aprender. Uma coisa interessante para resgatar esse sentimento patriótico, né? A gente não pode exigir que o sentimento patriótico seja de cima para baixo. A começar pelo presidente da República. Ele é o menos patriota possível. Ele é aquele que, se for possível, muda a cor da bandeira do Brasil de verde e amarelo para vermelho. Ou seja, eles fazem de tudo para abolir, para cancelar, para rechaçar e vilipendiar os nossos símbolos, os símbolos nacionais da bandeira da República Federativa do Brasil. E um dos projetos de leis que realmente ganhou uma repercussão até nacional, e esse não foi o caso, foi a volta da entoação do hino nacional
e a volta, né, do respeito à bandeira. Ou seja, vai hastear a bandeira toda segunda-feira e tocar o hino nacional. Aparentemente, Júnior, parece que é uma coisa supérflua, né? Na minha época tinha isso. Eu estudei no Colégio Dom Pedro II. É bem legal, né? Falar disso aqui em Portugal, né? O Colégio Pedro II era um dos colégios mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. E eu me lembro perfeitamente que eu precisava chegar na segunda-feira, hino nacional brasileiro, hasteamento da bandeira. A gente não pode fazer com que as pessoas, ou talvez a gente não vá conseguir resgatar um sentimento patriótico das pessoas com decisões de cima para baixo. A gente precisa fazer esse trabalho de base. A gente precisa, de fato, olhar as crianças, os adolescentes, e independente da região, se é região periférica, se é região rica, e começar a trabalhar esses valores que foram trabalhados quando você era criança, que foram trabalhados quando eu era criança. Né? O respeito à bandeira nacional, o respeito à posição nacional, né? As cores do Brasil, para além da questão futebolística, para além da Copa do Mundo. O presidente Bolsonaro já fez muito isso. Eu tenho muitas vezes alguns embates que as pessoas falam assim, o Bolsonaro sequestrou a cor da bandeira do Brasil. Eu falei, não, Bolsonaro não sequestrou as cores da bandeira do Brasil, Bolsonaro resgatou o orgulho do povo de ser brasileiro. Era síndrome de vira-lata para cima e para baixo, as pessoas não gostavam da nação, embora tenhamos muitos problemas a serem solucionados. Hoje você tem uma certa parcela relevante da população brasileira que quer que a mudança comece a partir de nós. Então, trabalhar a longo prazo é extremamente importante. Na Câmara Municipal, na cidade do Rio de Janeiro, que é o berço cultural do Brasil, que é a capital cultural, que já exportou Vinícius de Moraes, que já exportou a bossa nova para 60 idiomas, a música Garota de Ipanema já foi interpretada em 60 idiomas, inclusive por Frank Sinatra, em Nova York. Hoje a gente está exportando Oruan. Hoje a gente está exportando Felipe Neto. Né? Então, assim, onde deu ruim? Onde a gente errou? Então a gente precisa resgatar esses valores. O Rio de Janeiro, é bom falar disso em Portugal, né? O Rio de Janeiro não foi a capital do Brasil. O Rio de Janeiro foi a capital do Império. Dom João VI leva a corte para governar sobre o mundo lusófono pela cidade do Rio de Janeiro. Então, nós éramos uma referência do Império. Brasil, Portugal e Algarves. Por que hoje a gente está resgatando isso? Mas por que a gente perdeu? Por que a cidade do Rio de Janeiro perdeu? Por que o Brasil perde? Porque o Rio perde. Por que o Brasil hoje culturalmente ele é fraco? Porque o Rio culturalmente está fraco. Então, resgatando o Rio de Janeiro, a gente resgata o Brasil. Resgatando através da cultura, da educação, da disciplina, da hierarquia, a gente resgata o Brasil. Por isso que eu julgo que a função que eu tenho exercido hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela é uma função de extrema relevância. De extrema relevância, porque ela diz respeito à construção desse novo Brasil que se inicia a partir das mobilizações de ruas a partir de 2012 e culmina no presidente Bolsonaro ganhando a eleição em 2018. Óbvio que o sonho ainda não acabou, óbvio que a gente não pode viver de eleição em eleição, a gente não pode ficar resetando, digamos assim, o nosso Brasil, mas ter ideias profundas e efetivamente na prática trabalhar com essas pessoas a fim que elas deem resultado a longo prazo. É isso que a gente tem feito lá no Rio de Janeiro. Bacana. E, Júnior, você tem trabalho também, além das mulheres, com jovens? Tem um trabalho na advocacia, né? Geral. Advocacia, não só das mulheres, mas também mas também na área geral. cristã, né? Que você atua na igreja, você também atuava. Você tem algum trabalho parecido com esse, assim, de resgate de jovens e tudo? Não, eu já tive no passado, atualmente não. Mas como que você vê essa questão? Porque, assim, o que acontece hoje no Brasil, e isso é uma coisa crítica no meu ponto de vista, que a liberdade com que a justiça, a lei, dá para que os jovens eles continuem praticando sem que eles sejam efetivamente punidos pelo crime que eles cometem. É jovem e tal, não sei o quê, aí a pena é mais branda, a idade para ir para a prisão também, né, varia. Aí você pode explicar melhor para mim? É interessante, né? Esses dias eu fui visitar um jovem, filho de uma pastora que está preso numa ala de faccionados lá de Brasília, né? E a única forma desses jovens saírem desse mundo, o Rafa tá aqui, ele vai saber explicar melhor do que eu. É pela igreja, pela conversão. Então, através do trabalho da igreja, que a gente exerceu há muito tempo, fazendo esse trabalho, levando essas pessoas para a igreja, para que eles tenham uma efetiva mudança de vida, é um trabalho, assim, simplesmente extraordinário. E, às vezes, não raras, às vezes, eu tô ali na minha advocacia, conheço a pessoa através dessa situação e a gente convidava a pessoa para ir na igreja e a gente percebe que muitos queriam mudar de vida, não tinha força. Eu acredito ainda num Cristo que salva, que liberta, que cura. E exatamente isso que nós fizemos, desenvolvemos esse trabalho ali juntamente com a igreja,
fazendo o trabalho com o objetivo de levar a palavra de Deus para essas pessoas. E a gente, ao longo desses anos aí, nós vimos os testemunhos de muitas pessoas que quiseram mudar de vida, que mudaram de vida, que hoje têm famílias, que hoje têm uma vida construída completamente diferente daquilo que ele tinha passado no passado, mas que decidiu ter uma mudança de comportamento, uma mudança de postura e seguir os caminhos aí de Deus. E realmente a igreja tem um trabalho fundamental para o resgate desses jovens, tanto dentro dos presídios quanto aí na sociedade, né? Os trabalhos também com esportes, Rafa, também eu vejo isso é extremamente fundamental e é bem bacana. Há várias frentes aí de trabalho, tem colegas que trabalham na parte de esporte, tem outros que trabalham na igreja, mas o trabalho de resgate dessas pessoas, né, que estão envolvidas na criminalidade de alguma forma, que estão envolvidas ali com aquelas amizades, é extremamente importante. Marcelo, a gente está fazendo um trabalho lá que é um trabalho partidário, né? E não deixa de ser um trabalho. Muitas pessoas rechaçam quando alguma ideia vem de dentro de um partido político, né? E a gente hoje é presidente do PLJ, que é uma ala da juventude do Partido Liberal no estado do Rio de Janeiro. Eu também faço parte da executiva nacional do PLJ como diretor de mobilização. E a gente tem rodado todo o Brasil. Começamos fazendo um evento na cidade do Rio de Janeiro, que foi o primeiro encontro da juventude no Rio de Janeiro. Virou um case, tá, Júnior? A gente fez um evento tão bem elaborado, tão bem estruturado e organizado, que a galera da Nacional falou assim, cara, a gente tem que replicar exatamente isso em vários lugares. E aí nós fizemos a segunda edição na semana retrasada no estado do Rio Grande do Norte e ontem aconteceu no estado de Santa Catarina. A juventude. Então você vê hoje centenas de milhares de jovens se interessando pela política, sabe? E ocupando os espaços, né? No Rio de Janeiro nós iniciamos um curso de formação política onde nós estamos estudando as estruturas de poder. E a primeira estrutura a ser estudada foi a estrutura do poder judiciário. E a gente conversou com eles, olha, você tem possibilidade de ser desembargador, você tem possibilidade de ser juiz, advogado, você pode participar do conselho do CNJ, você tem tantas possibilidades. Sabe qual foi interessante no final? Eles disseram assim, cara, a gente não sabia que haviam tantas possibilidades para a gente ocupar os espaços. E muitas vezes ficam ali, eu quero ser um político. Nada contra. Eu sou um político. É óbvio que eu também não vou agora fazer um tipo de propaganda, tipo, não vem pra cá, não. Não, pelo contrário. Poxa, eu acho que se você tem vocação, se você realmente entende que você tem a vocação para isso, vem pra cá. Tá tudo certo. Vambora. O que a gente não pode, como juventude, é abrir mão do ativo mais precioso que a gente tem, que é a força, o vigor e, evidentemente, a idade. O tempo está ao nosso favor. E muitas vezes a pessoa investe tempo em locais errados, querendo ser político, se candidatar e falhando. E poderia ser um excelente juiz, um excelente desembargador, um excelente promotor, enfim. E tem sido muito legal fazer esse investimento na juventude, Marcelo, que a gente tem visto que a direita, e aí a gente está falando agora de uma questão de espectro político, a gente tem muita linha sucessória. Você pega o presidente da República hoje, na esquerda, você tem o Lula. Depois do Lula não tem mais ninguém. Você tem uma Tabata Amaral, que uma hora flerta com a direita, com a esquerda e tal. Você tem o Boulos. O Boulos, que é relativamente novo, mas olha a comparação com o lado de cá. Você tem Nicolas, você tem André Fernandes, você tem Ana Campagnolo, você tem isso só de gente com mandato, fora outros. Então você tem uma linha sucessória na direita muito maior, justamente em razão do trabalho que é efetivado hoje com a juventude. É muito importante. Eu acho que a gente negligenciou muito a juventude ao longo desses últimos anos. O cara não tem dinheiro, porque jovem é assim, né? Jovem estuda, não tem dinheiro, é o pai que paga. E quando paga, né? Quando tem condições de pagar. Então a gente tem visto hoje que o jovem ele tem se transformado numa grande força motriz no Brasil. E isso tem sido fundamental isso vai ser fundamental para os próximos processos eleitorais e já tem sido fundamental para a construção das bases políticas e sólidas a longo prazo para o Brasil. Então, eu estava pensando uma coisa aqui bem interessante, porque o Júnior, você é cristão, evangélico. Sim. O Rafael Satier, vereador, também é evangélico, cristão. Pastor. Isso que eu ia falar. E pastor. Aí uma pergunta que eu quero que vocês falem para o público. Eu tenho a resposta, eu já sei. E quero escutar de novo. Religião e política não pode se misturar, não pode se falar? E aí, quer que eu fale ou tu fala? Eu conto ou vocês contam? Pode começar. Durante muitos anos, eu mesmo me eximi da responsabilidade de participar do movimento político justamente por essa razão. Eu sou pastor e exerço a função pastoral há 12 mais 1 anos. Vocês entenderam, né? Brincadeiras à parte. Pode falar pra galera ali direto. Então, vamos lá. Eu exerço o ministério pastoral há 13 anos.
E durante muito tempo eu me questionei sobre me envolver com política, não. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi um discurso do pastor Marco Feliciano com o pastor Silas Malafaia no Congresso Nacional, onde o presidente Bolsonaro também estava lá. Na época era o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, e aquela audiência no Congresso Nacional versava sobre a ideologia de gênero. E ali o Silas Malafaia começa a dar a sua argumentação, ele é tão fundamentado na argumentação dele, que a esquerdista Érica Cocai se levanta para tentar sair o Bolsonaro. Então, deputado federal se coloca no meio do corredor e fala: você não vai passar aqui não, agora você vai ouvir o Silas Malafaia. Aquilo me chama atenção, porque pela primeira vez eu vejo um evangélico pastor com muita autonomia e muito subsídio informacional técnico para dar fundamentação àquilo que ele estava falando. E evidente, Verita libera, a verdade apareceu no discurso e o esquerdista simplesmente não conseguiu lidar com a verdade que foi liberada naquele dia ali. Então, veja, aquilo me chamou muito a atenção e aquilo foi o gênesis para mim na política. Foi o início de tudo. Eu falei isso no meu discurso, quando eu fiz o primeiro discurso na Câmara Municipal. Eu fui inspirado por 3 pessoas: Silas Malafaia, Marcos Feliciano e o deputado federal, então deputado federal Jair Bolsonaro. No início era um pouco estranho para mim, porque eu recebia muita crítica, política e religião não se mistura, mas como teólogo, eu fui estudar a Bíblia agora pela visão e pelo prisma político. E eu vi diversas referências bíblicas de Gênesis e Apocalipse, a começar pelas clichês que você tem. José do Egito, que foi o ministro da economia, digamos assim, ele foi governador do Egito, sendo que a função dele em governo do Egito era fazer a gestão do trigo e da alimentação que tinha naquela crise econômica que aconteceu em todo o planeta. Então ele fez uma gestão tão excelente, mas tão excelente no Egito, que ele ganhou ali aquele segundo posto ali. Você tem Davi, que foi um rei, um diplomata, um baita diplomata, e você tem vários outros, mas o que mais me chama a atenção é no Novo Testamento um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um comerciante, morava na cidade de Arimateia, por isso que é José de Arimateia, e ele também era do Sinédrio, ou seja, ele fazia parte do Senado. Ele era um senador ali em Israel. E veja, quando Jesus é morto, e exposto ao vitupério na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que José de Arimateia, esse homem, ele vai interceder junto a Pilatos pelo corpo de Jesus. Pilatos era o governador de toda a Judéia. Ou seja, era um ser político do Império Romano, a representação de Roma na Judéia. Um homem que era senador da República em Israel, chamado José de Arimateia, vai interceder pelo corpo de Jesus. Ou seja, já matou. Tá lá na cruz. Agora deixa, porque eu quero enterrar no meu jazigo. Eu quero enterrar no jazigo da minha família. Pilatos autoriza José de Arimateia a resgatar o corpo de Jesus. O mesmo é sepultado no túmulo da família de José de Arimateia. Quando você abre a Bíblia, no domingo de manhã da ressurreição, a Bíblia diz que tem um anjo sentado em cima da pedra do sepulcro. Esse sepulcro era de um senador da República chamado José de Arimateia, que articulou politicamente junto ao governador da Judéia, por nome Pilatos, a fim de que aquilo acontecesse. Óbvio, Jesus ressuscitaria de todos os jeitos, na cruz, fora da cruz, enterrado, não enterrado, sepultado, não sepultado. Mas olha a licença poética. Mulheres, por que vocês vieste procurar entre os mortos aquele que vive? Quem disse isso foi um anjo assentado em cima de uma pedra de um sepulcro que era da família de José de Arimateia. Se você disser depois disso que um político não pode se envolver com as coisas de Deus, ou você não entende a política ou você não entende as coisas de Deus. Por essa razão, eu como pastor, eu entendo, busco discernimento e brigo, porque Jesus, ele não precisa de advogado. O meu discurso na Câmara Municipal... Coitado do Júnior. Júnior, desculpa. Ele é o próprio advogado. É o advogado. Jesus, ele não precisa de... Quem sou eu, um vereador da cidade do Rio de Janeiro, para fazer defesa de Jesus? Agora, a noiva dele precisa. Não entre no caminho da noiva de Cristo. Não entre no caminho da instituição religiosa, porque eu vou fazer uso de todas as minhas prerrogativas para voar com 4 patas no peito daquele que tenta parar a igreja do Senhor. Durante muitos anos vilipendiaram a igreja católica, chamaram de racista, chamaram a igreja evangélica de pessoas indoutas, de pessoas sem cultura. Sem cultura? Evangélico? Cristão é sem cultura? Então, peraí, você respeita a Universidade de Harvard, que é a universidade mais prestigiada do mundo hoje? Você sabe que quem doou o terreno para a construção da Universidade de Harvard foi um pastor metodista chamado John Harvard? É por isso que a universidade se chama Harvard, porque um pastor doou parte da sua propriedade para a construção disso. Então você odeia a Igreja Católica, mas aí você diz que é formado na PUC. Você sabe o que significa PUC? Pontífice
universidade católica. A gente tem que se colocar e se posicionar diante dessas pessoas e falar assim, ó, para de falar mal do evangélico, para de falar mal do cristianismo, porque você usa das nossas estruturas para se beneficiar. Então eles falam mal da Igreja Católica, mas estudam na Universidade Católica. Eles falam mal do evangélico, mas vão estudar em Harvard. Peraí, gente. Então, o evangélico, pela política, precisa se reposicionar dentro do cenário. O cristão como um todo. E é por essa razão que hoje eu falo, eu poderia ser eleito como pastor Rafael. Mas eu não fui eleito como pastor Rafael, fui eleito como Rafael Satir. Porque eu acredito que eu não preciso usar das minhas prerrogativas de autoridade religiosa ou de autoridade eclesiástica para ganhar uma eleição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mandato não é ministério, eleitor não é ovelha e púlpito de igreja não é palanque político. Eu sei discernir exatamente o que eu estou falando e esses espaços. Eu respeito esses espaços. Agora, não venha dizer para mim que o político não pode se envolver, que o cristão não pode se envolver na política. A maioria do Ocidente, do Brasil, é formado por cristãos. Sim. E essa maioria está sendo governada pela minoria, Marcelo, que está querendo aprovar aborto, que nós somos contra, que está querendo aprovar a liberação das drogas, que nós somos contra, que está querendo abolir ou fazer a relativização da propriedade privada e que nós somos contra. E o pior, e eu finalizo aqui, mas o Estado é laico. Tudo bem, o Estado é laico, palma para os cristãos. Porque quem cria o laicismo estatal são justamente os protestantes no século XIV e XV, em 1517, na Alemanha, com a reforma protestante por intermédio de monge Martinho Lutero. Quando você tem a cisão entre a Igreja Católica e o protestante, que aí é uma questão de guerra, de briga teológica, e talvez a gente vai divergir entre católicos e evangélicos, mas quando há essa cisão, há uma necessidade do laicismo estatal para proteger os cristãos protestantes de uma sobreposição católica sobre eles. Isso diante de um período onde o mundo era resolvido a fio de espada, e está tudo bem. O laicismo estatal é uma invenção do protestantismo, ou seja, do cristianismo, que não limita o Estado à religião. Ou seja, Estado laico não é o Estado sem Deus. Estado laico não é um Estado ateu. Estado laico é um Estado aberto para todas as possibilidades de religião, inclusive aquela que eu discordo. Então não venha dizer que quando o cristão vai para a política e para fazer produção legislativa baseada naquilo que acredita, como falta de Estado laico. Pelo contrário, a maioria precisa ser representada pelos seus representantes na Câmara. Se a maioria é cristão, logo vai votar em cristãos. E a produção legislativa desses cristãos tem que, sim, valorizar a maioria do povo brasileiro, que por sua grande e maioria esmagadora é cristã. Então, o crente, o cristão, ele deve se envolver na política, Marcelo. Uma pergunta, Júnior, aproveitando isso aí que o Rafael falou, mantendo a primeira que eu fiz, né? Que você é evangélico, é cristão e tudo. Mesmo sabendo, e aí o Rafael levou muito para o lado da política como sendo uma pessoa que atua na política. Mas o que eu também queria saber de você é o seguinte, e o povo, o afegão médio ali, né? Porque quando a gente chega na igreja, eu que frequento a igreja também e tal, a minha esposa, a gente chega lá, muitas vezes tem até uma certa discriminação de muito evangélico, de muito católico, que fala assim, não, eu não falo de política. Mas esse que eu acho que é o grande problema. Não é você, por exemplo, como pastor, ter assumido uma posição política, que aí as pessoas identificam com o seu discurso e falam assim, tudo bem, o Rafael é legal. Mas dentro de casa, na família, naquela rodinha ali do final de semana, do almoço com a família, de ali jogar um buraco, um truque e tal, bater um papo, não vamos falar de política e religião, senão aqui vai fechar o pau e a gente vai... Entendeu? Nesse sentido que eu queria saber de vocês. Como que você vê que isso pode, na minha opinião, teria que ser uma discussão mais filosófica, mais intelectual, sair do nível mesmo só da política de debate ideológico e começar a discutir mesmo, estimular o pensamento crítico, porque o reflexo daquilo que acontece na minha vida no dia a dia é aquilo que é definido no parlamento, que às vezes hoje já não é tão só no parlamento, né? Mas Entendi. que define a vida das pessoas no dia a dia, que são as leis que são formuladas e aprovadas. E eu estou brigando que um religioso não pode ir lá, está ocupando aquele espaço, ou que eu não vou falar de religião porque o político é sempre ladrão, e eu estou deixando, família, afegão médio, que trabalho todo dia e pago meus impostos, estou deixando oportunistas ocuparem aqueles espaços, porque eles não estão preocupados de falar de religião e de política. Eles falam e eles atuam.
e até tem um discurso convincente que faz com que as pessoas ainda fiquem mais distantes da política e da religião, que poderia ser um elo de ligação para fortalecer a estrutura cristã dentro da política, para ocupar espaço, como você mesmo falou no curso, que não precisa ocupar só um cargo político, pode estar em várias instituições, contribuindo para o nosso país. E eu sei que eu fiz um contexto, criei um contexto muito grande assim, mas para você entender que eu, como afegão médio, eu penso assim, eu queria saber sua opinião a respeito disso também, inclusive como advogado. Sim, obrigado. E cristão. Obrigado pela pergunta. Quem que inventou essa história que política e religião não se discute? Quem que inventou isso? Exatamente são as pessoas que falam assim, vocês, nós temos uma base no Brasil cristã, de uma forma geral, vocês, quanto família, não discutam sobre essa situação com seus filhos, mas deixa que a gente ensina para eles sobre política. Uhum. Deixa que nós vamos ensiná-los, nós vamos doutriná-los, nós vamos ensinar exatamente como eles merecem aprender. Uhum. E é por isso que o Brasil se tornou exatamente o que está se tornando hoje. Nós temos ali famílias sólidas, de uma forma geral, mas nós vemos aí famílias cristãs, adolescentes, jovens que crescem no lar cristão, um lar conservador, o jovem vai para a faculdade, escola e sai com a mentalidade completamente diferente de tudo aquilo que ele aprendeu com os pais durante a vida inteira. Eles não estão ensinando política de uma forma extremamente ativa dentro das universidades, com a ideologia nas universidades. Eles não estão levando a ideologia deles dentro dessas situações. Então, essa conversa é exatamente o seguinte. Fala pro o Lobo Mal, fala para Chapeuzinho Vermelho, deixa que eu cuido da vovozinha. Não se preocupa, não. Esse tema aqui é comigo, eu vou dar conta desse recado. E o que eles fazem com os nossos filhos? O que eles fazem com os nossos jovens? Eles querem, através dessa doutrinação da escola, empurrar a goela abaixo, fazer uma lavagem cerebral. E isso é um grande problema, porque o Brasil ele é cristão. Sim. O Brasil ele é cristão. Então, o Rafa está totalmente correto. Nós temos que falar, sim, especialmente com os nossos filhos. Por que nós não podemos ensinar os nossos filhos, não educar e não falar de política? Não passar a nossa visão? Sim. Qual é o problema disso? Qual é o problema de falarmos de política e religião? Uhum. Qual é o problema? Eu não vejo absolutamente problema nenhum. Claro que cada um tem seu espaço, Sim. Cada um tem o seu momento. Púlpito não é palanque político, eu concordo plenamente com isso, mas nós não podemos negar que quando a igreja não se posiciona politicamente, eles ocupam e dominam o espaço. Uhum. E nós temos hoje, infelizmente, nós estamos até conversando, né, Rafael, quando chegando aqui, o que é que o Brasil está exportando em termos de música, em termos de livro, em termos de cultura, em termos de política. O que o Brasil está... Qual é o exemplo que o Brasil está dando para o mundo como um país cristão que outrora nós tínhamos aí uma igreja muito forte que atuava de forma ativa, de uma forma muito presente na política, e cada vez mais que a igreja foi se afastando disso, quando eu falo igreja, as pessoas da igreja Sim. foram se afastando desse tema, exatamente a esquerda foi dominando todos os espaços que em alguns lugares, para reverter isso, está sendo praticamente impossível. A gente vê que... Pode falar. Só para complementar, Marcelo, quando você fala sobre a questão do afegão médio, é muito interessante e é muito boa essa pergunta, é pertinente. Porque, veja, depois que eu me posicionei politicamente, olha a importância de uma autoridade eclesiástica se posicionar. Porque dentro da igreja existe uma cadeia, porque a igreja trabalha muito com referência. Se você é uma boa referência, a igreja não o mundo, né? Mas na igreja é muito mais latente isso. Né? Se você é uma pessoa boa, fiel à sua esposa, se você é uma pessoa referência, as pessoas vão te seguir. Foi assim que aconteceu com Jesus e com tantos outros líderes religiosos. Quando você se posiciona politicamente, veja, o que me motivou a posicionar-me politicamente foi um outro pastor. Hoje, por exemplo, quando eu chego na igreja, os assuntos dos jovens, dos adolescentes comigo não é outra coisa. Eu até falo com ele, cara, antigamente chegava aqui, vocês falavam de futebol comigo, vocês falavam sobre qualquer outra coisa, agora só falam de política. Ou seja, o pensamento desse afegão médio, ele mudou completamente quando viu o líder dele se posicionando. Entendeu? Hoje, na minha família, eu até... E aí, quando você fala isso, eu falei, rapaz, eu fiz errado esse tempo todo.
Porque todas as vezes que a minha família, vó, tio, vinha falar comigo numa reunião de família sobre política, eu me constrangia, porque eu sei que ali, no meio familiar, tem pessoas que não coadunam com o mesmo pensamento. E aí, com medo de gerar um constrangimento, eu falava, não, vou falar de outro assunto. Mas não, ou seja, é a influência que eu exerço sobre milhares de seguidores e milhões de brasileiros pela rede social, pelo meu mandato, eu preciso exercer entre as dezenas de pessoas da minha família. É uma missão minha, Eu não posso... Madre Teresa de Calcutá que disse isso, senhoras e senhores. Eu não posso salvar o mundo inteiro se eu não salvar minha casa. Quer salvar o mundo inteiro? Vai para sua casa e ame a sua família. Então, eu acredito que o posicionamento do pastor, né, do líder religioso, ele influencia do ponto de vista das castas, das últimas castas, das autoridades eclesiásticas, bem como impactam lá no afegão médio, lá no cara que está no chão, com o pé no chão da fábrica, né? Sim. Então hoje eu tenho... Aquele pessoal ali da favela que vive o mundo real. Mundo real. Olha, e o PT entendeu isso. Por quê? Porque as pautas são pautas ideológicas. Antes, o evangélico, ele não vivia política, ele só votava. Ele votava em qualquer partido. Hoje, o evangélico, no Brasil inteiro, de ponta a ponta, no que diz respeito a eleições diretas, nacionais, que é deputado federal, deputado estadual, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República e governador. Ele vota por ideologia. Existe já um mapa eleitoral que dá esse dado. Federal, estadual, senador, governador e presidente, o crente, o evangélico, o católico, ele vota pela ideologia. Ele vota contra o aborto, ele vota contra uma série de questões que invadem a prerrogativa cristã. Agora, para a eleição municipal já não é tão assim. E a gente tem que mudar esse quadro. Porque a eleição municipal, que é a eleição que eu ganhei, que é a eleição mais difícil, ela é uma eleição de proximidade. Tem que tapar o buraco da minha rua, tem que podar a árvore, você tem que melhorar a iluminação, uma série de coisas que a gente está avançando nessa pauta. Mas eu julgo que esse envolvimento e essa publicização do pastor ou da autoridade eclesiástica na política, isso muda o pensamento da casta, isso muda o pensamento de quem está lá na base. A gente estava comentando aqui, e a gente está falando muito de política. Lógico, o Júnior atua hoje como advogado de um grupo de pessoas que foram injustamente condenados, né? Eu não sei o caso de todos eles, mas pelo menos os mais conhecidos, o caso da Débora e tal. Mas uma coisa que a gente estava falando aqui, a gente comentou até antes mesmo de começar o podcast, que eu acho que é interessante falar. Nenhuma casa se começa a construir pelo telhado. É isso. Entendeu? E política é a mesma coisa. Eu acho que hoje o Brasil está atingindo um pouquinho dessa maturidade, porque antes todo mundo queria ser senador e deputado federal. Eu acho que agora, as pessoas têm um pouquinho de ideia que a atuação dos prefeitos e vereadores fundamental, cara. É fundamental, porque eles que têm um contato corpo a corpo. Então, se você tem um grupo de vereadores, um grupo de prefeitos, até deputados estaduais que estão no corpo a corpo ali, vivendo a vida real da pessoa, a gente comentou até aquele negócio do Bolsonaro, né, que eu tenho essa impressão, porque eu não conheço ele, né, que ele gosta de ir junto com o povão ali para ele sentir o que o povão está sentindo. Que esse é o mundo real. Aquele mundo de você entrar para o governo, né, ou seja o municipal, o estado, né, o legislativo, o judiciário, que seja, você entra numa bolha e o povão, que é a casa, a construção dessa casa, que está no alicerce, que é o povão, que aí depois vem as instituições, inclusive a própria família é uma instituição da sociedade, e ela começa a formar as paredes dessa sociedade, para quando a gente for formar o telhado aqui, a gente está entrando no âmbito federal, que aí já é Senado, o deputado federal e o presidente. Isso eu estou falando no campo executivo e legislativo. E no judiciário, obviamente que a gente tem várias esferas ali do judiciário, a gente tem, né, o STF, a STJ, a gente também tem a Procuradoria-Geral da República, temos também várias outras instituições que fazem parte do telhado, na minha opinião. Entendeu? Mas o que é esse telhado sem as paredes e sem a fundação? Entendeu? Ninguém vive, uma casa não se constrói pelo telhado, constrói pela base. E a base que eu acho que hoje o PL está fazendo, através de você, inclusive, né, Rafael, que é na juventude. Sim. E aí como que eu, na minha opinião, acho que a gente tem que conquistar as pessoas? Primeiro, através da verdade. Não tem que ter duas conversas para ninguém. 8 ou 80. Eu sou de TI. Eu acredito naquilo que a matemática fala, bit, 0 e 1.
Então, todo código que você vê de programação, essa tela que está aqui escrito, esse aqui, é um bit 0 e 1. E o byte é o conjunto de 8 bits que formou um caractere. E através desse processamento de cada uma dessas identificações, como 00001 forma a letra A, 00011 forma a letra B. Eu estou chutando aqui, não lembro de cabeça mais qual é. E através desses códigos, você constrói isso tudo que está aqui. Constrói o chat GPT. Entendeu? É assim que forma, 01. Você não tem, em cima do muro. Entendeu? Aqui agora é meio preto, um tom de cinza. Não, é preto e é branco. Entendeu? A verdade é assim. Então não adianta você virar para mim e falar que, por exemplo, esse microfone, essa parte do microfone aqui é branca, todo mundo está vendo que é preto, né? E como que eu mudo essas coisas, entendeu? Eu mudo através da base com a verdade, né? Então a gente tem que ter no coração, e estou aproveitando vocês dois que são cristãos, porque a nossa missão como cristão é exemplificar aquilo que Jesus exemplificou para a gente. Então, a retribuição que eu tenho que dar de gratidão para o meu mestre é exatamente tentar fazer o máximo que eu puder para que eu copie o exemplo que ele deu para mim. Ele morreu por mim, por nós, né? Ele não teve uma vida só de discurso, ele teve uma vida de exemplificação. E eu acho que você hoje, como um político, você hoje, como um advogado de um caso gravíssimo que acontece no Brasil, vocês são aquelas pessoas que são a nossa referência. E referência de força e de união. Então, eu queria, deixando assim, então, já as considerações finais para o Rafael e depois para o Júnior, para o doutor Júnior. É que eu brinquei, eu não gosto de chamar ninguém de... Então, eu queria que o Rafael falasse, depois o Júnior, as nossas considerações finais. Se eu chamar ele de doutor mais uma vez, eu vou dar uma carteirada, né? Brincadeira interna, né? Olha, Marcelo, eu estou muito grato por poder estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado poder compartilhar um pouco da nossa vivência, das nossas experiências, das nossas projeções, dos nossos planos, metas e objetivos, né? A gente começou politicamente, do ponto de vista da exercendo o mandato, melhor dizendo, agora. Mas a gente não chegou no mandato. Nosso mandato tem 6 meses. A gente está há 10 anos nisso. A gente está construindo há 10 anos. E eu tenho total certeza que eu já construí muito mais sem o mandato do que propriamente dito com o mandato, evidentemente pelo tempo que a gente está envolvido nessa pauta. No entanto, foram 10 anos de muita luta, muito sacrifício, e agora o público carioca, né, o povo do Rio de Janeiro, reconhece isso num processo eleitoral. E a gente espera que isso não pare por aqui. A gente tem muito a apresentar pelo Rio, pela cidade do Rio, pelo estado do Rio, pelo Brasil. A gente tem muito a motivar a juventude, as nossas crianças. A gente tem como objetivo criar aí vários outros Júnior, doutores Júnior, Satier, vereadores e tantos outros que podem fazer a diferença em tantas outras esferas de poder, não só na política, mas como no legislativo, na produção cultural. Precisamos de cineastas, precisamos de escritores, autores, precisamos de pessoas que estejam hoje inseridos dentro da academia, não é verdade? Então, o nosso objetivo é isso, é fomentar, é motivar e, evidentemente, fazer com que o Brasil torne-se o país do presente, né? Não o Brasil do futuro. Né? A gente está sempre projetando o Brasil do futuro. Não, a gente quer trazer o Brasil para o presente, um país próspero, um país que tenha qualidade de vida, segurança e que o povo brasileiro possa viver em paz. Agradeço aí a oportunidade imensamente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu trabalho exatamente lutando contra tudo que é tipo de autoritarismo no judiciário brasileiro. É extremamente desafiador nós lutarmos contra um sistema, nós estarmos gritando dia e noite que há pessoas sendo torturadas de forma física e psicológica, sendo que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Nenhum desses tratados é a favor da tortura, é a favor do sofrimento dessas pessoas, é a favor de tudo aquilo que o Brasil tem praticado diuturnamente. Nós temos aí visto os relatórios produzidos pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo sistema de controle do próprio governo, onde comprova que esses presos políticos sofreram diversas mazelas dentro da prisão, dentro das prisões, que inclusive o Brasil é signatário de convenções e tratados internacionais contra a tortura. Agora, nós aqui, advogados, enfrentando todo esse autoritarismo, não teríamos absolutamente
como continuar, sendo que nós precisamos de uma base, Rafael. A base eu vejo exatamente aqui nos vereadores. Tem um amigo meu, o Léo Vinícius Leão, lá de Petrolina, ele fala exatamente o seguinte: o cargo de vereador ele é o mais importante do Brasil. Não adianta você ter um presidente e não ter uma base forte, não ter vereadores. Não adianta nós estarmos aqui como advogados lutando contra essas arbitrariedades praticadas pela justiça, se lá embaixo eles estão doutrinando as nossas crianças dentro da escola. E nós precisamos, sim, continuar lutando por justiça, por verdade, pela liberdade de pessoas inocentes, mas nós precisamos muito mais do que isso, Rafa, que vocês continuem fazendo esse trabalho. E eu fico muito honrado de poder participar desse podcast exatamente contigo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, tem feito um trabalho exemplar ali no Rio de Janeiro e para o Brasil. Amém. Tem feito um trabalho simplesmente sensacional, me sinto muito honrado. Enquanto nós continuaremos lutando pela liberdade dos inocentes, o Rafael continua fazendo um trabalho político extremamente excepcional, fundamental e indispensável para combater toda forma de ilegalidades ali dentro das comunidades, mais presente com o povo, corpo a corpo. E eu acho que é isso, cada um exercendo o seu papel, a sua função. Acredito que nós vamos sim resgatar o nosso Brasil. 2026 está chegando, presidente Bolsonaro, vamos melhorar o nosso Brasil e levar o nosso Brasil, vamos levar ele para uma construção cada vez melhor. Amém. Deus abençoe. É isso aí. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer o Rafael pela presença dele aqui. Fico muito honrado. Amigo de um amigo, e agora está virando meu amigo pessoalmente, porque eu já gostava dele antes. Via você com aquelas banquinhas lá na rua, fazendo entrevista com o pessoal. Sensacional. Ali eu já te admirava. Eu admiro mais ainda agora nesse papel que você está exercendo de vereador. Júnior, estou te conhecendo pessoalmente agora também. Fico muito honrado de te conhecer, saber o trabalho nobre que você faz, dignificante, né, de atuar diretamente numa causa que é simplesmente abandonada pela maioria das pessoas que poderiam estar ajudando, né? Mas são poucos que estão ali naquela luta no dia a dia. Então, parabéns pelo seu trabalho. Fico feliz por ter vocês aqui. E não podemos deixar de esquecer, amanhã, dia 6, lá em Madrid, o Rafael vai estar lá palestrando no seminário com os Patriotas na Espanha. Nós também estaremos lá, o Veritas Libera. E o Júnior também estará lá, também vai palestrar lá no seminário. E além do Onyx Lorenzoni, Damares Alves, e eu não vou falar o resto porque eu não vou lembrar de cabeça aqui que eu estou sem a listinha. Mas vai ter muita gente boa lá. Então eu convido todos vocês que fiquem ligados nas redes sociais. Fala sua rede social fazendo favor, Júnior, para o pessoal te seguir. @Júnior Jurídico. E do Rafael? @Rafael Satier em todas as redes sociais. Maravilha, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, então.